Bom, agora nós vamos analisar o código-fonte dos controllers, tá? Que estão sendo utilizados lá pela tela Orçamento Venda Detalhe. Vamos começar aqui pelo controller Orçamento Venda Itens Controller, tá? Essa classe, né, esse controller é o controller aqui da grid onde são mostrados os itens, né, os produtos desse orçamento, ok? Bom, a forma de desenvolvimento desse controller foi praticamente idêntica à que nós fizemos lá no controller das parcelas, lá das condições de pagamento, ok? Então, primeiro aqui eu tenho o nome da action lá no servidor, eu tenho uma string aqui pk, que vai representar o ID do orçamento cabeçalho, tá? Logo depois eu tenho a definição do nome da ação do servidor, que no caso é o orçamento venda itens action. Então, aqui no lado do servidor, no pacote com T2TIRP vendas cliente, eu tenho a classe orçamento venda itens action, ok? Nós temos aqui no método getRequestName a definição do nome desta action, tá? Então eu tenho o método loadData. Esse método loadData, como nós vimos aqui na grid, nós temos aqui a propriedade autoLoadData, tá? Nós definimos essa propriedade como falso. Por quê? Porque eu não quero que os dados dessa grid sejam carregados automaticamente quando eu instanciar uma tela orçamento detalhe, tá? Esses dados eles serão carregados, serão controlados, né? A forma de atualizar ali aquela grid será controlada aqui no orçamento venda detalhe controller, tá? Então, da mesma forma que nós vimos lá na tela de condições de pagamento, nós fizemos aqui na tela de orçamento. Então, ao carregar os dados do orçamento, depois de carregar os dados do orçamento, eu vou carregar os dados dos itens desse orçamento, ok? Após editar, eu também realizo a atualização desses dados que estão sendo mostrados para o usuário e também depois de deletar, editar, né, esses dados, ok? Bom, então continuando aqui no orçamento vendas e itens controller, nós temos o método loadData, né, onde nós vimos onde esse método é chamado. Então nós definimos aqui dois parâmetros, que é a ação que será executada no momento, no caso é uma ação de load, e também definimos aqui um outro parâmetro, que é o ID do orçamento venda, tá? Esse ID do orçamento venda está representado aqui pela string pk, tá? Lembrando que nós temos aqui um método setPK, onde nós definimos essa string, tá? Então, aqui no método load, eu realizo aqui uma requisição para o servidor, passando como parâmetro essas informações que nós criamos aqui, tá? A ação do servidor e um grid params, tá? Lembrando que nesse grid params, um dos parâmetros que ele recebe é esse other grid params, tá? Onde nós incluímos dois parâmetros. Então aqui no lado do servidor, ele vai executar aqui o método execute command, vai identificar que é uma ação de load e executar o método load, ok? Ele vai buscar os parâmetros informados lá pelo cliente, pelo lado do cliente, que no caso aqui um dos parâmetros é o ID do orçamento, tá? O ID do orçamento da venda. Então ele vai buscar os itens, tá? Que estão cadastrados, vinculados a esse orçamento e retornar com esses dados lá para o lado do cliente, ok? Aqui no método insertRecords, da mesma forma que nós fizemos lá no itens das condições de pagamento, nós não estamos realizando a requisição para o servidor, tá? Então aqui no método insertRecords nós estamos apenas gravando os dados em memória, tá? Na memória nós estamos gravando então em um ArrayList, tá? Então a persistência desses dados será realizada aqui na classe orçamento venda detalhe controller, tá? Então quando o usuário clicar aqui no botão de save do formulário, é que ele vai realizar a persistência, tá? Quando o usuário clicar no botão save da grid, ele vai salvar esses dados somente em memória. Não vai persistir os dados lá no banco de dados, ok?
Então, foi da mesma forma que foi desenvolvido lá nos itens das parcelas das condições de pagamento. A diferença que nós temos aqui é que quando nós inserimos um registro nesta grid, nós temos que definir alguns valores. Tá? Então, nós definimos, né, o valor unitário, o valor do ICMS-ST, o valor do IPI, tá? Onde nós já temos aqui um outro to-do, tá? Que é como calcular o ICMS e o IPI. Tá? Então, esse é um dos to-dos que serão discutidos lá no ambiente de suporte, tá? Lá no ambiente EAD da T2TI. Bom, então continuando, nós temos aqui a definição do valor do subtotal, né? O valor do desconto, o valor total. Definimos também o valor do desconto e o valor total. Tá? Na verdade, esse valor do desconto e o valor total, ele é calculado aqui de acordo com uma condição. Ok? Bom, realizado, atribuído, né, os valores desses atributos, nós então retornamos aí um VO list response, né, para que a grid que mostra os itens desse orçamento mostre os dados para o usuário. Tá? Então, nesse momento, não é realizada nenhuma requisição para o servidor. Da mesma forma, nós fazemos aqui no método Update Records. Tá? Então, quando o usuário seleciona um item, clica no botão Editar, altera o que ele tem que alterar, depois clica no botão Save, vai ser executado aqui o método Update Records da classe Orçamento Venda Itens Controller. Mas nenhum dado será alterado por enquanto lá no banco de dados. Tá? Essa alteração, o responsável por essa alteração será o controller lá do form, tá? Que é, no caso aqui, o form venda cabeçalho. Ok? Bom, então da mesma forma que nós fizemos aqui ao inserir um dado, ao alterar também nós temos que definir alguns atributos, né? Setar alguns atributos desses itens ali do orçamento e retornar com esses dados para que a grid atualize os seus dados e mostre para o usuário. Temos também o método Delete Records. Também, nesse momento, não é realizada nenhuma requisição ao servidor. O objeto ele vai ser excluído apenas na memória. Tá? Então, nós iremos apenas excluir o objeto aqui do ArrayList. Tá? E logo depois o método setPK, que nós já vimos anteriormente, que é um método que vai definir o ID do orçamento. Aqui esse orçamento itens está vinculado. Ok? Bom, então esse é o controller dos itens do orçamento. Tá? Vamos analisar agora aqui o código-fonte do controller do form do orçamento, né? Do orçamento cabeçalho. Tá? Então nós temos aqui a definição, a criação de alguns objetos, o orçamento venda detalhe. Temos aqui o objeto PK, que vai representar o ID desse orçamento. Temos aqui um orçamento venda grid, tá? Que é a tela de orçamento venda que nós vimos anteriormente. Temos também aqui a definição, a criação do objeto ação servidor, que vai indicar para a gente o nome da action lá no servidor. Tá? Que no caso aqui é o orçamento venda detalhe action. Então aqui no lado do servidor, eu tenho aqui a classe orçamento venda detalhe action. Tá? Aqui no método getRequestName nós temos a definição do nome desta action. Então, continuando, nós incluímos a tela de orçamento na aplicação, tá? Nesse bloco de código, né? Instanciamos uma nova tela detalhe, orçamento venda detalhe, e mostramos essa tela para o usuário. Logo depois é realizada uma verificação. Nós verificamos se o ID do orçamento é diferente de nulo. Tá? Se o ID do orçamento é diferente de nulo, significa que ele selecionou lá na tela orçamento grid um orçamento já cadastrado. Ele clicou 2 vezes lá no orçamento ou então pressionou Enter. Então ele vai abrir os dados desse orçamento para que o usuário visualize esses dados. Qual é o procedimento? Eu vou mudar aqui, vou setar o modo desse meu form para o modo somente leitura e vou chamar o método reload lá do meu form, né? Do form 1, ok?
Ao chamar esse método reload, ele vai executar aqui o método loadData. Tá? Nós vamos ver posteriormente. Se esse ID do orçamento for diferente de nulo, o que vai acontecer? Aliás, se for igual a nulo, né, o que vai acontecer? Significa que o usuário está tentando inserir um novo orçamento. Então nós vamos setar o modo do formulário para o modo de insert e vamos chamar aqui o método reloadData lá da grid que mostra os itens do orçamento. Ok? Então aqui no método loadData nós temos aqui uma requisição para o servidor, tá? Onde nós informamos qual que é o nome da action que será utilizada lá no servidor e passamos 2 parâmetros, que é o parâmetro, a ação a ser executada, que é a ação de load, e o ID do orçamento. Então aqui no servidor, no método executeCommand, foi identificado através desse parâmetro qual ação será executada. No caso, a ação é uma ação de load, então iremos executar o método load. Ok? No método load, o sistema vai buscar o orçamento cujo ID seja o ID informado neste parâmetro. No caso é string pk. Ok? E vai retornar com esses dados lá para o lado do cliente. Bom, logo depois de terminar de carregar os dados, ele vai setar o atributo pk lá do controller itensController, né? E logo depois chamar o método reloadData dessa grid de itens para que mostre os itens cadastrados para este orçamento. Ok? Temos também o método insertRecords, tá? Onde nós temos aqui um to-do. Primeiro nós temos nós buscamos, né, os itens que foram informados, né, que foram inseridos lá na grid itens do orçamento. Então nós buscamos essa lista de itens, né? Nós buscamos esses itens, passamos aqui como parâmetro para que o sistema realize a persistência desses dados. Tá? Lembrando que lá no controller, lá do orçamento venda itens controller, essa persistência não era gerada, né? Não era realizada. Os dados eram salvos somente na memória. Tá? Então aqui nós buscamos esses itens e mandamos lá para que o servidor realize os procedimentos necessários. Tá? Bom, aqui nós temos um atributo, que é o atributo status do pedido. Tá? Eu vou abrir aqui novamente o DER. E aqui na tabela orçamento, pedido, venda cabeçalho, eu vou visualizar quais são as opções disponíveis para este campo. Tá? Então, o status de pedido é um char1, tá? Onde eu tenho aqui as opções 1 é igual a digitação, 2 produção, 3 expedição, 4 faturado e 5 entregue. Tá? Qual que é a pergunta desse to-do que nós temos aqui? Quando alterar o status do pedido? Tá? Nesse momento, eu estou inserindo um orçamento. Tá? Eu defini aqui o status para 1, ok? Que no caso é em digitação. Lembrando que esse atributo ele também deve ser definido lá nos domínios. Tá? No caso, como nós não estamos mostrando aqui na tela de orçamento detalhe o status do pedido, não foi necessário registrar esse domínio. Mas lá na tela de orçamento grid, esse domínio foi utilizado. Tá? Eu vou abrir aqui novamente a tela orçamento grid. Está aqui no pacote vendas cliente, orçamento venda grid, onde eu tenho aqui o status do pedido. Tá? Esse atributo aqui é um combo box, é um combo column. Tá? Então, só para lembrar que foi definido também aqui na classe menu, padrão cliente, aqui na classe menu,
esse domínio, tá? Onde nós podemos visualizar aqui, ó. Nós temos aqui o domínio status pedido. 1, digitação, 2, produção, 3, expedição, 4, faturado e 5, entregue. Ok? Bom, então, esse é um dos to-dos também que serão discutidos lá no EAD. Então, quando alterar o status do pedido? Tá? Logo depois, continuando aqui no método InsertRecord, é realizada a requisição lá para o servidor, onde nós passamos como parâmetro qual ação será executada, tá? E os objetos que serão inseridos, inclusive os itens daquele orçamento. Então, aqui no lado do servidor, ele identificou que é uma ação de insert, vai buscar o orçamento que será inserido, vai buscar a lista de itens que serão vinculadas a esse orçamento e vai realizar os procedimentos para salvar esses dados no banco de dados, tá? Então ele vai salvar o orçamento, ok? Na verdade, o orçamento ele está salvando aqui nesta linha. Antes é necessário realizar alguns procedimentos. No caso aqui, está sendo realizado o cálculo do valor total, tá? Do valor total da venda e o valor do desconto. Tá? Esse valor total é calculado da seguinte forma. Ele pega os itens desse orçamento, busca o valor total daquele item e adiciona aqui a um objeto valor total. E da mesma forma o valor de desconto. Ele pega o desconto que foi informado naquele item, tá? E adiciona a esse objeto valor desconto. Logo depois ele seta os atributos set valor subtotal, set valor desconto. Tá? E depois realiza o cálculo da taxa de desconto e seta o valor total desse orçamento. Tá? Então é neste momento aqui que o sistema realiza o cálculo desses campos, tá? Esses campos que não estão disponíveis para que o usuário informe os valores. Tá? Então são campos que são calculados automaticamente pelo sistema. Então é nesse momento que estão sendo calculados esses valores. Ok? Bom, logo depois de salvar o orçamento, né, ele vai salvar os itens daquele orçamento. Ok? E vai retornar com esses dados lá para o lado do cliente. Tá? Após inserir os dados, vai ser realizada, vai ser setado, né, o ID do orçamento lá do itens controller e recarregar os dados dessa grid. Logo depois eu tenho o método update record, tá? Então, ao atualizar um registro, será executado este método, né? O método update record. Então, da mesma forma que nós fizemos aqui ao inserir um registro, nós buscamos os itens daquele orçamento, tá? Passamos aqui como parâmetro na requisição do servidor, definimos que a ação do servidor é uma ação de update, ok? E passamos os objetos que serão alterados. Então aqui no lado do servidor, ele identificou que é uma ação de update, tá? Busca os parâmetros, que no caso é o orçamento e a lista de itens, realiza os mesmos cálculos que foram realizados aqui ao inserir, né? Que é o cálculo do valor total da venda, o valor do desconto, a taxa do desconto, salva os dados desse orçamento, deleta as parcelas, né, aliás, os itens que já estavam cadastrados anteriormente referente àquele orçamento e logo depois salva os novos itens do orçamento, ok? E retorna com esses dados lá para o cliente. E finalmente aqui eu tenho o método after edit data. Então, após atualizar os dados, né, o sistema ele vai recarregar os dados lá da grid que mostra os itens desse orçamento, tá? Bom, existe uma observação em relação a essa tela orçamento, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui executar o sistema e já vou abrir aqui também o DER.
tá? E vou abrir aqui a tabela orçamento, pedido, venda, cabeçalho. Aqui está. A observação que eu tenho a fazer é a seguinte. Aqui nessa tabela, nós temos algumas chaves estrangeiras, tá? Que é o ID do vendedor, o ID da transportadora, o ID do cliente e o ID das condições de pagamento, tá? Só que o ID da transportadora, ele é um atributo que pode ser nulo, tá? Ele aceita um valor nulo no atributo ID da transportadora, ok? Então significa que eu posso cadastrar um orçamento sem ter a obrigatoriedade de informar uma transportadora. Ok? Eu vou acessar aqui o sistema e vou tentar incluir um novo orçamento. Aqui está. Então eu vou informar o vendedor, o cliente, não vou informar a transportadora, vou informar a condição de pagamento, tá? A data de cadastro, colocar o valor de frete como 0, vou inserir alguns itens, e agora vou tentar salvar esse orçamento. E olha só o que aconteceu. Ele apresentou aqui um erro para a gente, tá? Esse erro, ele fala que para que você possa salvar o orçamento, né, antes de você salvar o orçamento, você deve salvar os dados da transportadora, ok? Ele está reclamando aqui justamente com o objeto transportadora. Porque eu não informei aqui a transportadora. Mas esse erro não deveria acontecer. Por quê? Porque a chave estrangeira da transportadora aqui no banco de dados, de acordo com o DER, ele pode aceitar um valor nulo, tá? Então eu não preciso obrigatoriamente informar uma transportadora. Só que se eu tentar salvar esse orçamento sem informar uma transportadora, ele apresenta esse erro, tá? Se eu informar aqui, por exemplo, uma transportadora, ele salva os dados sem nenhum problema, tá? Então, essa é a observação que eu tenho aqui nesta tela de orçamento, venda, detalhe, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós já vamos criar aqui dentro mesmo do método Insert Records um outro to-do, tá? Que é o seguinte: como resolver o problema da vinculação da transportadora ao orçamento. Tá? Então, esse é mais um to-do para que a gente discuta lá no EAD, tá? No ambiente de suporte ao curso. Tá? Então, como resolver esse problema da vinculação da transportadora no orçamento? Já que a informação da transportadora ela não é obrigatória. Ok? Então, eu só consigo salvar um orçamento se eu informar uma transportadora. Então, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Tá? Então, isso aí vai ser discutido lá no EAD, lá no ambiente de suporte ao curso. Ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos o código-fonte dos controllers, né, da tela orçamento detalhe.